Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer a pintura das nossas flores do campo. Só lembrando, olha, nós já tivemos outras pinturas, estão aí disponíveis no canal sobre flores do campo, sobre esse mesmo tema. Tá tudo aí no canal disponível para vocês, tá bem? E os riscos ficam também disponibilizados para todos nas fotos do meu Facebook, que eu sempre deixo o link na descrição dos vídeos. Só você dar uma olhadinha aí na descrição dos vídeos, que você vai encontrar o link, pode estar entrando lá e pegando as fotos com os riscos que você quiser. Para essa nossa pintura de hoje, eu vou pintar ela toda em tons de azul. O meu tecido também tem o tom azul. Vou fazer uso, olha, de pincel número 14, 2 com tamanhos dos pelos diferentes, e também 2 pincéis número 8 com os pelinhos assim em tamanhos diferentes. Para já, depois se eu pegar outro, eu aviso para vocês. Para o fundo dessa pintura, eu vou espalhando aí o azul caribe e o azul marinho. Olha só, as folhas eu vou encher toda com o azul caribe. O azul bebê eu vou usar como luminosidade. Como o azul caribe eu consigo apagar bem ele em cima desse azul do meu tecido, então eu não vou me preocupar muito com um tom mais clarinho para fazer essa separação entre tons escuros e a cor do tecido. Veja que eu pintei tudo isso aí com o azul caribe, deixei a parte de fora bem esfumaçada. Agora eu vou pegar o meu azul marinho e vou começar a colocar sombra nos lugares onde eu quero mais profundidade, lugares de menor luminosidade. E vou também detalhar a minha folhinha. No primeiro momento, estou aí trabalhando com o meu pincelzinho número 8, bem cortadinho, lixado, marcando as sombras da minha folhinha. Essa separação central, o encontro da folha com a flor, a pétala da flor. E para essa dobrinha, o lado de fora e o lado de baixo dela eu deixo bem escurinho. Essa região eu vou deixar ela bem escura, é uma parte com menos luminosidade. Estou pintando atrás dessa folhinha e eu vou deixar assim, olha, manchadinho, como se tivesse uma vegetaçãozinha aí atrás. Sabe aquelas avenquinhas? Pronto, como se tivessem umas avenquinhas. Em alguns lugares eu também vou colocar um pouquinho de flores de batidinhas. Mas você não precisa colocar essas avenquinhas ou essas flores em todos os lugares. Você pode ir alternando e até deixar lugar sem precisar colocar nenhuma das duas. Agora com o azul bebê, eu vou fazendo a luminosidade para essa dobrinha. Olha, eu coloquei um pouquinho desse azul bebê. Para as bordas da folha também vou colocar. Quando seca, às vezes ele apaga, principalmente que o tecido também é azul. Depois de seca a nossa pintura, pode ficar bem suave ou até parecer que nem colocamos esse azul bebê aí. Se acontecer isso com a sua pintura, você pega e coloca um toquezinho a mais de azul bebê pelas regiões onde devia ter uma quantidade maior de um tom mais esbranquiçado, de luminosidade. Olha só, gente, eu vou fazer uso também, que eu não falei, desse pincelzinho aí, número 0 ou 00, que você tiver em casa, para fazer alguns contorninhos pela minha folhinha. Você não precisa contornar ela lado a lado, mas fica bom você colocar em alguns cantinhos uns contorninhos, principalmente que a gente está fazendo aí uma pintura fantasia. Olha só, vou colocando algumas nervuras bem fininhas. Se elas ficarem um pouquinho grosseiras, como foi o caso dessa última, pegue um pincelzinho chato, maior, que você vai conseguir espalhar isso aí direitinho. Esse é o meu pincelzinho número 8, bem cortadinho e lixado. E eu espalhei um pouquinho as nervuras, deixando elas mais
unidas a essas tonalidades que já estavam pintadas aí como base. Desse outro lado, vou colocar um pouquinho mais do azul Caribe para umedecer, que já estava um pouquinho seco. Enquanto eu estava arrumando aquele lado, isso aqui estava secando. Então, eu vou umedecer mais essa parte do meu tecido. Vou pegar o azul marinho e vou sair colocando as sombras, escurecendo as regiões de maior sombra, de maior profundidade. Embora esse pincel seja um pincel número 14, um pincel grande, mas quando ele está mais cortado e lixado, vou trocar pelo outro menor, número 8. Quando ele está cortado e lixado, dá pra gente fazer bons trabalhos. O meu pincelzinho menor para essa região, eu prefiro, esse é o número 8, também cortado e lixado, porque eu não quero borrar a minha flor, e nem a folha que eu já deixei ela prontinha. Observe também que eu tô me afastando, olha, do desenho principal, indo para a sombra, para fora, para o espaço onde não haverá pintura, com batidinhas, deixando manchinhas que dá a ideia de que tem uma vegetação por trás desse cachinho de flor, ou de flores, né? Flores, botões. Vou colocar uns risquinhos, tinta só de um lado do pincel, para dar a ideia de galinhos. Você pode também estar colocando umas batidinhas aí em cima com esse azul bebê. Embora que esse azul, quando secar essa pintura, ele possa ficar bem fraquinho ou até desaparecer. O ideal seria colocar esse azul bebê depois que isso aí estiver sequinho. Eu vou colocar só para você ter a ideia de como ficaria. Eu estou colocando, ele ainda está aí aparecendo, mas quando isso secar, pode ser que ele desapareça. Olha só a diferença. Aquela parte ali, eu deixei só com os dois azuis. O azul mais escuro, marinho, e o azul médio nosso, que é o azul Caribe. Para a parte do lado, coloquei também o azul Caribe e já faz uma diferença. Os meus botõezinhos, veja que eu enchi tudo com o azul Caribe. Agora, com o azul marinho, eu vou começar a detalhar um pouco as sépalas. Vou passando ali no cabinho também, fazendo risquinho todinho com azul marinho. Vou marcando as sepalazinhas para essa região mais afora. A parte de dentro, eu vou puxar, olha, o azul marinho para cima das pétalas. E o azul bebê eu vou puxar para cima das sépalas. Dá para você puxar o azul marinho tanto para cima das pétalas quanto das sépalas, mas você pode se perder um pouco. Então, eu sugiro que você faça assim. Nas bordas afora, nas sépalas afora, você puxa o azul marinho. Nas sépalas em cima do botãozinho, você puxa o azul bebê. Veja que aparece bem. Depois que a gente for fazer os contorninhos com o pincelzinho número 0, você faz os contorninhos detalhando melhor essas sepalazinhas. Olha só, agora eu tô com o azul bebê, colocando ele para essas bordas dessas pétalas. Não precisa colocar demais. Quando secar, provavelmente vai apagar bastante esse azul bebê, você pode estar reforçando, mas para já você pode ir deixando ele assim bem esbranquiçado, bem marcadinho, no que der para você fazê-lo aparecer. Vamos então pegar o nosso pincelzinho número, o meu é o número 00, mas o número 0 também serve bem aí, se for o que você tem na sua casa. Vou fazendo, olha, o contorno para essas sepalazinhas, e elas ficam bem melhor desenhadas. Se destaca em cima desse azul que eu coloquei como sombra para as pétalas, melhora, deixa mais fininhas as pontinhas dessas sepalazinhas, deixa bem bonitinho. As pétalas eu também vou colocar uns contornos, não lado a lado, né? Aquele contorno geral, mas em alguns cantinhos. Olha só, alguns pontos eu vou marcando com esse azul marinho.
fazendo os contorninhos e marcando. Vamos ver então a pintura do nosso outro botãozinho. Não é diferente. Olha só, vou marcando as sépalas, a parte de fora das sépalas. A parte de dentro será, ou seja, a parte que vai ficar em cima das pétalas, né, do nosso botãozinho, a gente coloca com o azul bebê. Olha só, tô puxando o azul marinho para cima dessas pétalazinhas. Elas acabam ficando escuras, a região onde vai ter as sépalazinhas caindo sobre elas. Vou marcar bem essa parte de fora. Eu tô usando, gente, um pincel número 8, cortado e lixado. Ele tá grande, na verdade, para fazer esse trabalhinho. Bom, seria um pincel número 4, no máximo número 6, nos ajudaria um pouco mais. Aí eu tô só melhorando esses contornos dessas sépalas. Vou deixando melhor definido, eu vou fazendo aparecer melhor cada uma delas. Tô colocando para essa com o pincelzinho número 0 mesmo. Passe uns risquinhos aí por cima, por esse meio, para fazer umas luzes, umas sombras da separação dessas pequenas folhinhas, que são essas sépalas. E o cabinho, quando você for fazer esse cabinho, faz do mesmo jeito do outro. É só pegar a tinta de um lado do pincel, aquele pincel chatinho, e você puxa até encostar lá na pétalazinha da flor. Mas, se você tiver um pouco de dificuldade de fazer o cabinho assim, você também pode estar fazendo com o pincel número 0. Vou colocando agora a luminosidade para as bordas das minhas pétalas com o azul bebê. E vá colocando em todas as bordas dos botõezinhos, das pétalas desses botõezinhos, esse pouquinho do azul bebê. Se depois de eles apagar, a gente reforça quando isso estiver seco. Os contornos com o azul marinho também serão colocados por essas bordas, tendo cuidado de não fazer lado a lado, para não ficar muito infantilizado. Olha só, em alguns cantinhos sim, em outros não. Apenas um detalhe, e não um contorno como assim, um desenho mais infantil. Bom, gente, feito essa parte, olha só o cabinho. É bem prático de fazer assim com tinta só de um lado do pincel, um pincel assim chatinho. É mais rápido o nosso trabalho. Agora eu vou acelerar um pouco, porque eu quero apenas que você veja os pontos onde foram colocados sombra e os pontos onde foram colocados luzes. No geral, a pintura será toda igual. Eu vou enchendo com azul caribe, vou esfumaçando esse azul caribe para cima do nosso tecido, para sumir ele em cima do tecido, não ficar aquela divisa, aqui é a pintura, ali é o tecido limpo. Fazer aquele esfumaçado em cima do tecido. Vou colocar o azul marinho para essa região que encosta nas pétalas e na separação entre uma folha e outra. A folha que fica embaixo ganha essa tonalidade mais escura do azul marinho. A folha que fica em cima, a gente deixa ela mais clarinha. Para as bordas das folhas, eu vou distribuindo o azul bebê, para a gente dar luminosidade. Observe que o que nós pintamos, o azul bebê, já apagou bastante, tá vendo? Já não tá aquele esbranquiçado aparecendo. Parece que a gente nem colocou aí o azul bebê. O que significa dizer que quando esse tecido secar, vamos precisar reforçar os lugares onde colocamos o azul bebê. Se você quiser que a sua pintura fique com mais luminosidade, mais esbranquiçada. Mas aí, você observa o resultado final. Se tiver o seu gosto, você deixa como está. Se você quiser mais branquinho, mais clarinho, você coloca um pouco mais do azul bebê, depois de tudo isso estar sequinho. Aí eu tô só contornando um pouco com azul marinho. Esse é o pincel 00.
Até então, fizemos uso de pincel 14, de pincel 8, de pincel 00. Você pode estar usando o pincel que você tiver na sua casa e que você gostar, que você consiga se adaptar melhor a ele. Olha só, eu tô colocando umas flores de batidinhas nessa região aí dentro com o pincel número 2 chato. Dos outros lados, nós colocamos aquelas avenquinhas. Para esse lado, eu estou colocando umas flores de batidinhas. Mas você também pode estar colocando flores de batidinhas sobre as avenquinhas que não fica ruim, olha só. Estou colocando com azul caribe e vou colocar no centro delas um pinguinho de azul marinho. E estou colocando nesse lugar mais escurinho, mais profundo. Essa folhinha, ela será pintada igual as de cima. Vou encher toda, aliás, as duas, né? Vou encher as duas. Tô colocando para essas, olha, um pouco de azul bebê e um pouco de azul caribe. Tô tentando deixar ela um pouquinho mais clara do que as outras, mas você vai ver que o resultado final acaba sendo muito parecido. Essa região toda aí eu passei o azul caribe, só nas folhas que passei um pouquinho do azul bebê. Agora com o azul marinho, eu vou começar a separar essas folhas, pintar a parte do fundo, detalhar minhas folhinhas, enfim. Vamos colocar todas as sombras para fazer as nossas folhinhas e aquelas vegetaçõezinhas lá atrás aparecerem. Observe também que em alguns lugares eu coloco o azul marinho do contorno, né, das nervuras com o pincel 00 e em alguns lugares eu coloco com esse pincelzinho número 8 mesmo. Isso aí é uma folha que tem aí por trás dessas duas flores. Pintei as bordas com azul caribe e o centro com o azul marinho, para separar ela do fundo, não emendar tudo isso e a gente perder. Um pouquinho de luminosidade no centro, umas nervuras, e ela fica assim, bem escondidinha, bem discreta. Para essa região grande aí, vou puxar, olha, uns galinhos, vou colocar umas flores, poucas. Preste atenção que eu não tô colocando muitas flores, não precisa você colocar um monte delas, senão fica até um pouquinho estranho. Coloca um aqui, outra ali, umas batidinhas perdidas pelo meio e mais para a região mais escurinha. Quando você vai se afastando para os lugares mais clarinhos, no máximo umas batidinhas apagadinhas. Agora vou voltar para as minhas folhinhas, colocar luminosidade para suas bordas. Com o azul bebê, você pode estar usando aí na sua casa o branco. Se você estiver usando o branco, muito provavelmente você não vai precisar retocar isso no final. Como eu optei só por tons de azul, e o azul bebê, pelo menos que eu tenho encontrado, ele está muito líquido, então ele acaba sumindo um pouquinho e eu preciso reforçar depois da minha pintura seca. Não sei se eu vou reforçar esse, eu vou esperar o resultado final. Se eu gostar, eu vou deixar tal qual fique. Olha só os contorninhos da minha folhinha. Em algumas eu coloco as nervuras dos dois lados, em outras não. Olha só, essa folhinha aí já está mais sequinha. Eu vou reforçar o azul bebê e ele já vai aparecer melhor. Eu vou fazer esse trabalhinho para você ver que ela vai ganhar um pouco mais de luminosidade. Eu acho que ficou até mais bonita. Vou dar continuidade para as minhas folhinhas. Vou fazer essa dobradinha para você ver como é prático, porque o restante, as outras três, nós já pintamos de cada uma delas, só falta essa aí. Então, eu vou pintar igual as outras, vou dar uma puladinha no vídeo. Olha só, tô fazendo aí a sombra, enchi quase que toda a minha folhinha com o azul caribe.
Esfumacei esse azul caribe para suas laterais. Isso aí, o azul marinho, que tô colocando já sombra para minha folhinha, que tá assim viradinha. Observe os pontos onde eu vou escurecer nessa folhinha. Olha só, essa dobrinha dela aí, eu vou escurecer. No encontro dela com as pétalas. Essa região central, você pode puxar até em cima, ou pode deixar mais curtinho dessa forma que eu tô fazendo. Aí, eu já vou puxar umas nervuras. Estou fazendo uso de um pincel número 4, mais cortadinho, mais acabadinho. Olha só, essa parte eu coloquei também um pouquinho de azul marinho. E para a borda, para as duas laterais dela, eu vou colocar o azul bebê. E vou colocar azul bebê nessa parte de cima também, nessa dobrinha aí em cima. Pode deixar esse azul bebê aparecer bem por essa região, porque aí ela vai se afastar, ela vai saltar mais, vai se destacar dessa parte de trás da folhinha. Os contorninhos também vou colocar. Principalmente essa região aí, olha, é bem importante de ter esses contorninhos, para ficar mais marcadinha, destacar melhor a nossa folhinha. Para essa pontinha, eu também vou colocar umas nervuras, mas as nervuras que a gente coloca para essa região precisam serem assim bem fininhas, bem discretas. Olha só, coloquei só um pouquinho, dando uma apagadinha, e as laterais quase nada. Marcando um pouquinho esses contornos. Veja que essa daí ela ficou já bem mais contornadinha. Essas daí, gente, vê só que elas são parecidas, tá vendo? Então, eu vou pintar igual a essas outras que já estão prontas e a gente volta para ver as flores. Bom, agora para a pintura das nossas flores, eu vou encher as pétalas todas com azul bebê. Não muda muita coisa, fica parecendo até que a gente não pintou, mas é assim mesmo, eu quero ela bem clarinha. Vou espalhar agora o azul marinho, puxando assim, deixando riscadinho. Embaixo dessas dobrinhas, você precisa escurecer e em cima delas também. A separação das pétalas também pode escurecer um pouquinho. E essa região central, onde a pétala se prende atrás dos pistilos dessa florzinha, a gente escurece também. Observe que eu vou escurecendo e vou puxando eles, deixando tudo riscadinho, deixando muitas ruguinhas por cima dessas pétalas. Vou marcando as separações. E vamos assim detalhando e mostrando, deixando já bem visível cada uma de nossas pétalazinhas. Embaixo de todas essas dobrinhas eu vou escurecer. Os lugares muito pequenininhos você pode até não escurecer em cima da dobrinha, mas embaixo dela precisa escurecer. A pétala que fica embaixo sempre ganha um pouquinho de sombra. Depois de você fazer todo esse processo, escurecer esse em volta desses pistilos, esse espaço onde ficará, né, onde se encontram os pistilos, então a gente vai encher o centro dela, eu vou encher o centro da minha florzinha toda com o azul caribe. Olha as bordas, o que eu vou fazendo. Eu vou fazendo um acabamento com batidinhas. Observe que eu vou pegando tinta na quina do pincel. E eu estou usando o azul caribe mesmo, porque ele é bem mais clarinho que o azul marinho e vai se destacar bem. O meu azul caribe,
ele também está um pouco líquido. Então, essa junção dessa tinta azul Caribe e azul bebê bem líquida tá deixando a minha pintura um pouco apagadinha. Mas depois que secar, caso você tenha uma tinta assim em casa e você veja que está secando e está apagando um pouquinho a sua pintura, depois que ela estiver sequinha de tudo, você pode dar uma reforçada na luminosidade dela, que é o que mais apaga. E se você também achar que em algum lugar apagou um pouco a sombra, é só você retocar um pouquinho que vai ficar boa a sua pintura, não se preocupe. Essa região central da minha florzinha, olha, a parte de dentro, eu vou escurecendo para dar uma profundidade, para deixar ela no nível inferior, essa parte de cima mais alta e essa parte menor aí mais baixinha. No em volta dessa região dos pistilos, eu também vou escurecer um pouquinho mais. Eu tô puxando, deixando um pouco riscado com esse pincel 00. Olha só, vou colocando e vou puxando. Pode deixar riscadinho mesmo assim. Olha só. Vou colocando os excessozinhos e vou puxando para fazer esses risquinhos. E vou fazer isso em torno disso aí. Agora, com o azul bebê, eu vou colocar a luminosidade para as bordas e também para esse centro. Olha só como eu vou distribuindo essa luminosidade. Vou marcando tudo isso, levando um pouquinho a tinta para não correr o risco de apagar as sombras que eu já coloquei. Vou levando um pouquinho de tinta, colocando para essas bordas e fazendo essas emendas. O pincelzinho que eu estou usando nesse momento é o pincelzinho número 4. Tô fazendo um acabamento em alguns lugares, espaços pequenininhos, então um pincel menor, tinta só de um lado dele de preferência, vai me ajudar nessa hora. Esse acabamento eu vou fazer em volta de toda a minha flor. Por todas as suas pétalazinhas, sempre cairá uma porção maior de luminosidade, principalmente para as bordas. Veja que ela se destaca mais, parece que ela se sobressai mais em cima dessas folhinhas, desse fundo. Vou marcando bem isso aí, deixando riscadinho, tanto a sombra quanto a luminosidade, sempre um pouco riscadinho. Terminado todas as nossas pétalas, vamos ver essa região central. A parte de fora é a parte que eu coloco mais luminosidade. Essa parte de cima em si, ela precisa ficar mais clarinha. Mas eu dou uma preferência para essa borda de fora e um pouquinho para de dentro também. Olha só. Faço aqui uma circunferência. Que é um contorno bem grosseiro aí em volta, com batidinhas. Para essa região central, eu distribuo um pouquinho de batidinhas. E nessa parte aí, ó, eu faço quase que outra circunferência. E deixo assim, bem irregular. Na nossa outra florzinha, eu vou encher todas as pétalas de azul bebê também. E esses cantinhos eu vou encher novamente com o azul marinho. O mesmo processo. Estando tudo isso cheinho, vamos pegar o azul marinho e vamos colocar, olha, por essa região e deixar bem riscado em cima das nossas pétalas. A outra nós riscamos menos. Essa eu vou riscar bem mais. Como eu consigo esses risquinhos?
pegando tinta só na quina do pincel, distribuindo nessa região aí central e puxando com o meu pincelzinho de lado. Veja que eu tô puxando com o pincel de lado, tá vendo? Ela ficará um pouquinho mais escura, mas é essa a intenção, para as duas não ficarem tão iguais. Lembrando que você pode estar pintando as duas do mesmo jeito. Estou apenas levando uma ideia diferente para você ter a opção de escolher. Terminada essa parte, vou escurecer embaixo das dobrinhas, do mesmo jeito que fiz na outra. As dobrinhas maiores eu escureço na parte de cima também. Depois de colocadas todas as sombras, então eu venho com a luminosidade, eu venho com o azul bebê e vou distribuindo aí do mesmo jeito que eu fiz nas outras pétalas. No em volta, nas bordas das nossas pétalazinhas. Sei que nós enchemos as pétalas com o azul bebê. Mesmo assim, você pode estar reforçando com ele. Se você quiser, você pode estar usando o branco para essas luminosidades. Fica também bem a seu critério. Tem uma dobrinha aí dentro também. Olha só essa outra dobrinha. Gente, eu tô usando agora um pincel número 4, escolar de pelo macio. Eu quero levar uma quantidade maior de tinta para essas regiões, principalmente que a minha tinta azul bebê, ela está um tanto líquida, então eu quero levar uma quantidade maior para deixar aí, para ver se consigo deixar a borda da minha pétala mais esbranquiçada. Vou colocando, mas sempre puxando, deixando a ideia de risquinhos. Eu não estou tentando fazer aquela pintura muito emendada. Eu quero deixar mais riscado, mais ruguinhas para essas pétalas. Olha só, uma boa quantidade para marcar bem isso aí. Você deve ter observado que eu não coloquei sombra nas separações das minhas pétalas. Você pode colocar, ainda caso você acha que há necessidade, não interfere na sua pintura, vai dar certo do mesmo jeito. Ou você pode deixar assim, mais suave mesmo. Colocando azul bebê, ela vai se sobressaindo. Esse é um risquinho que eu fiz o vídeo, mostrei o vídeo como fazer ele. Foi uma montagem que a gente usou um potinho de tinta para ir criando folhas e flores. Esse risquinho ele vai estar disponível nas fotos do meu Facebook. O link do meu Facebook eu deixo na descrição do vídeo. Você pode estar clicando lá, que tanto tem guia de cores, quanto tem links de Facebook, Instagram. Olha, gente, eu quero uma proposta um pouquinho diferente para o centro dessa também. Então, nesse círculo menorzinho, eu vou sair puxando dele para fora vários risquinhos com o azul marinho. Enchi esse centro todo com o azul Caribe. Agora eu vou puxando esses risquinhos com o azul marinho. Você pode puxar mais ou menos. Se a sua flor tiver tons diferentes, eu sugiro que puxe menos. Se for assim, como tá a minha, não tem muito problema se você puxar um pouquinho mais. Esse centro eu enchi ele com azul marinho e com batidinhas. Esse pincel que eu estou usando agora é um pincel redondo número 2. Pro lado de fora, eu vou colocar várias batidinhas com azul marinho, como se fossem os pistilos dessa florzinha. De início, eu vou colocar o azul marinho. Olha só, vou distribuindo o azul marinho por aí, por esse em volta. Vou deixar cair também alguns em cima dessa parte
onde eu enchi com o azul Caribe. Essa região mais central, tá vendo? Cuidado para não colocar demais para essa região central. Deixe ela mais livre, aparecendo mais os risquinhos. Agora eu venho com o azul bebê e vou começar a colocar umas batidinhas, principalmente por essa região mais escura, mais afora, com ele. Pode colocar várias batidinhas. Eu estou fazendo aí o uso do pincel número 2 redondo, mas você pode estar usando o pincel número 0, também vai dar certo. Para essa região central, eu também vou colocar umas batidinhas. Bem irregular, por sinal, tá? Bom, gente, esse é o resultado final da nossa pintura. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até mais. Tchau!